Bom dia, pessoal. Eu vou apresentar aqui o- a diferença entre o artigo 100 e o artigo 126, que dizem respeito à lista de acionistas, né? São duas situações distintas que você pode pedir isso daí, e como que a CVM faz questão de não cumprir o que está determinado na lei e o que está determinado nos próprios normativos quando quando a lei é invocada para defender interesse de acionista minoritário, né? Se fosse por parte de um acionista controlador que não precisa disso para ter acesso a esses documentos, obviamente a CVM cumpriria, né? Ou então, talvez para ser cumprido você precise contratar um ex-diretor ou algum desses escritórios renomados que atuam ali na CVM, tá? O artigo 100 ele diz respeito ao assentamento de livros, né? E aqui fala quais são os registros que tem que ter na companhia aberta. Mas no parágrafo primeiro você tem que, que esses documentos podem ser pedidos, né? Qualquer pessoa, né? Você não precisa nem ser acionista, desde que se destine à defesa de direitos, esclarecimentos de situações de interesse pessoal ou dos acionistas ou do mercado de valores mobiliários, serão dadas certidões dos assentamentos constantes dos livros mencionados nos incisos 1 a 3, e por eles a companhia poderá cobrar, né, cabendo do indeferimento. Então a companhia pode deferir ou não, ela pode escolher se vai te dar ou não, mas se ela não te der, você pode fazer um recurso à CVM. Esse daqui é o artigo 100, tá? E daí uma das coisas que você recebe no artigo 100 é o nome do acionista, né? Mas quando você pede a lista referente ao artigo 100, você também tem o número de ações que cada acionista tem. Tá? Uma situação completamente distinta é determinada no artigo 126, tá? O artigo 126 rege quais são os documentos que têm que ser apresentados na Assembleia e como que o acionista minoritário pode se organizar para representar mais acionistas, né? Então, para você saber quais são os outros acionistas da companhia, tá aqui o parágrafo terceiro fala, né? É facultado a qualquer acionista detentor de ações com ou sem voto, que represente 0,5% no mínimo do capital social, solicitar relação de endereço dos acionistas para fins previstos no parágrafo primeiro, obedecido sempre os requisitos do parágrafo anterior, né? Então, aqui fica claro que a companhia não pode se recusar, né? No artigo 100 fala que a companhia se recusa e se recorre para a CVM, né? No artigo 126 fala que não pode recusar, né? Daí você tem a resolução CVM 81 que trata bem sobre esse assunto, né? Os pedidos de relação de endereço de acionistas fundados no artigo 126, né? O segundo artigo que eu falei, parágrafo terceiro da Lei 6404, devem ser atendidos pela companhia dentro de no máximo 3 dias úteis. Os pedidos a que se referem a esse caput podem ser formulados alternativamente entre aqui, aqui e aqui, né? O primeiro dia você tem um outro documento da CVM que fala uma outra situação que você pode, e daqui o parágrafo segundo fala: a companhia pode exigir a cópia dos documentos que comprovem que o signatário tem poderes para representar o acionista. E declaração do acionista de que pretende utilizar a lista para os fins do artigo 126. A companhia só pode pedir isso, né? E tanto é que no parágrafo terceiro fala que é vedado à companhia exigir qualquer outra justificativa para o pedido. Cobrar pelo fornecimento, né? No artigo 100 ela pode cobrar, e condicionar o deferimento do pedido ao cumprimento de qualquer formalidade ou apresentação de qualquer documento não previsto no artigo 2º, que é você apresentar a cópia do documento e a declaração do acionista que pretende utilizar a lista. Para o artigo 126, a companhia não pode pedir mais nada, né? E daí aqui fala no parágrafo 4º que como você não tem número de ações de cada acionista, né? Quando você pede pelo fundado no artigo 126, eles têm que ordenar do maior acionista para o menor acionista. Tá? Daí você tem no ofício anual da CEP, né, eles falam as mesmas coisas que falam a resolução 81, o artigo 126, né, mas eles chegam e viram e falam assim: a finalidade do acesso à lista de endereços do artigo 126 é permitir a representação de acionistas por procuração em assembleia.
independente de prévia solicitação de procuração pela companhia, aumentando para que serve, né? Para aumentar a possibilidade de organização de acionistas não controladores, visando o exercício de voto. Caso o acionista queira obter os endereços de demais outros acionistas para alguma outra finalidade que não a de contatá-los para representá-los em assembleia, valentes de procurações, o artigo 126 não pode ser invocado. Quem invoca o artigo é quem está pedindo. Não cabe juízo de valor nem da companhia, nem da CVM, nem de qualquer pessoa. Tá? Se quiser, tem que provar que está sendo utilizado para outra coisa e agir de outra maneira, né? E aqui, quando eu falei em outra situação, né, a expressa referência no parágrafo 3º do artigo 126, aliado ao fato da matéria ser regulado no artigo que dispõe sobre uma representação em assembleia, não deixa dúvida quanto à necessidade de uma assembleia convocada ou na iminência de ser convocada. Vamos lá, o importante, né? Ou na iminência de ser convocado, isso daqui eu vou tratar no caso concreto. Tá? O caso concreto que eu vou falar é o processo administrativo, aqui, final 2024-84. Né? No dia 27 de dezembro, o reclamante, eu sou reclamante, eu não, né, o fundo, eu sou representante do fundo, direcionou à Gafisa pedido de convocação de Assembleia Geral. Né? Na mesma oportunidade, em razão da iminência de convocação, o reclamante, o fundo, solicitou também o fornecimento da relação de lista de acionistas, com indicação dos respectivos endereços e demais dados de contato, na forma do artigo 126 e na forma da resolução 81. Ato contínuo, em 4 de janeiro, a Gafisa promoveu a convocação da referida AGE. Então, quer dizer que a iminência se concretizou. Significa dizer, portanto, que o pedido de convocação atendeu o disposto da linha do C do parágrafo único do artigo 123, que assim dispõe: acionistas representem 5% no mínimo do capital social, quando os administradores não atenderam a pedido de convocação, devidamente fundamentado. Isso daí não é importante. Né? Por consequência, os pressupostos Assembleia Geral e titularidade mínima de ações, com ou sem voto que represente 0,5% para a disponibilização da relação, foram devidamente atendidos. Assim como a declaração do acionista de que pretende utilizar a lista para fins do artigo 126 da Lei das Sociedades Anônimas. Né? Isso daqui foi a reclamação que o fundo mandou para a CVM. Tá? Daí a gente coloca de novo aqui volta de novo no ofício anual CEP para deixar claro, né, na iminência de ser convocado. Daí aqui, ó, o início da construção enviesada. Né? O servidor Renato Reis de Oliveira manda aqui para o diretor de Relações com Investidores da Gafisa, já falando do artigo 100. Né? Que isso daqui, olha quando que foi, 12 de janeiro, já começa torto, né? Porque a gente está falando de um pedido de lista de acionistas para uma representação numa assembleia, para ir atrás de procuração. Né? E daí o senhor Renato Reis de Oliveira, da GEA3, já manda para a companhia um ofício falando do artigo 100. Depois a companhia não enviou a lista, né? E daí a gente complementou a denúncia, o fundo complementou a denúncia, né? Após a convocação da Assembleia Geral Extraordinária para o dia 7 de fevereiro, o fundo requereu a lista, sendo a mesma fornecida no dia 12 de janeiro. Transcorrido cerca de 2 semanas do fornecimento da lista de acionistas, aqui o fundo justificando, né? A lei fala que não precisa justificar, mas a gente foi além da lei, né? Você teve emissão de novas ações, você teve negociação relevante de ações, e diversos acionistas que a Eixa entrou em contato para pedir procuração falaram que tinham alienado as ações. Então, mesmo a lei não pedindo, falando que não necessita justificar, que não cabe justificativa, a gente justificou. Né? No dia 24,
foi pedido nova lista de acionistas, né, porque a lista estava desatualizada, sendo ressaltada a importância de recebê-la para incentivar a participação dos acionistas minoritários. Passou 4 dias úteis, né, o prazo são 3 dias úteis, passado 4 dias úteis, a Gafisa não cumpriu o que determina a lei e a regulamentação, né, desrespeitando o ofício circular da CEP. Diante do exposto, diante do não fornecimento da lista de acionistas no prazo e forma requeridos, dificultando a atuação de acionistas minoritários, da mobilização dos acionistas para a Assembleia, né, obviamente daí causa um enorme prejuízo. Né? E daí foi solicitado que a CVM simplesmente cumprisse o que a lei determina e fizesse a expedição imediata de um ofício para a companhia fornecer a lista de acionistas para que os minoritários pudessem se mobilizar para a Assembleia, né? E que fosse instaurado um processo administrativo sancionador. A CVM não expediu o ofício, né? A ESH não obteve acesso à lista de acionistas. Tá? E deixando bem claro, né, que como isso é contrário à lei, como isso é uma atuação ilegal por parte da CVM, né? O que determina o funcionamento da CVM é a Lei 6385, né? E na Lei 6385 fala que a CVM devem exercer as atribuições previstas na lei, incluindo a expedição de ofício para proteger os titulares de valores mobiliários, os investidores contra atos ilegais de administradores e acionistas controladores das companhias abertas, né? Ou de administradores de carteiras de valores mobiliários. Como a gente está falando de um acionista pedindo lista de acionistas, é ato ilegal de administrador e acionista controlador que não foi cumprido. Né? A CVM não protegeu a este nem os outros minoritários e nem os outros investidores do mercado contra esse ato ilegal. E daí você tem, passado meses, né? Já não cumpriu o que determinava a lei, já não protegeu a mobilização para a Assembleia, foi prejudicada, e daí você tem o relatório, né? O parecer técnico 63, que é a decisão da GEA3, né? E daí volta, né? Novamente estamos diante de eventual recusa da companhia em pedido de acesso à lista de acionistas, conforme dispõe o artigo 126. Mas o analista foi lá e notificou a companhia acerca do artigo 100. Né? E é bem claro a diferença do artigo 100 para o artigo 126. Né? Daí, a respeito, o pedido de lista tem o objetivo de obtenção e busca promover e salvaguardar o direito de... Porém, tal dispositivo não deve ser lido como um único meio para a coordenação coletiva do direito pelos acionistas, sendo possível a ocorrência de situações em que tal coordenação seja necessária fora do escopo assemblear. Sim, isso é o que está previsto no artigo 100. Né? Conforme o entendimento consolidado pelos julgamentos da CVM, a prerrogativa prevista no artigo 126, parágrafo 3º, deve ser exercida por meio da apresentação de fundamentos que justifiquem o fornecimento de tais informações do direito em questão. E daí ele menciona aqui os processos administrativos de 2004. Né? O engraçado que o entendimento da CVM é completamente oposto ao que determina a lei. A lei, o normativo CVM fala que não tem nenhum tipo não é necessário nenhum tipo de justificativa, mas o parecer técnico da GEA3 fala que deve ser exercida por meio da apresentação de fundamentos, né? E conforme dispõe o artigo 126 da lei do artigo 126 da lei 6404. E isso daí é importante porque a gente vai mostrar a falta de compromisso com a verdade por parte de servidores da CVM, tá? Aqui, no caso concreto, entendo que o reclamante não apresentou fundamentos que justificassem a concessão de lista de endereços no âmbito do artigo 126. A mera alteração de base acionária não é suficiente, a meu ver. Então, quem julga é o analista, né, e quem assinou o relatório, para apresentação de tal pedido, a não ser que seja indicada, haja indicação clara da necessidade da obtenção de tais informações
para a defesa de um direito específico que não foi feito pelo reclamante. Vamos voltar lá para cima? Artigo 100. Qualquer pessoa pode pedir desde que se destinem à defesa de direitos e esclarecimentos. Artigo 100. Artigo 126. É facultado a qualquer acionista detentor, com ou sem voto, com 0,5%, solicitar relação de interesses acionistas para fins previstos no primeiro, obedecendo sempre os requisitos do parágrafo anterior. O acionista pode ser representado, e daí a gente vai lá na resolução CVM 81, né, que ele explica o que é o artigo 81, voltando, né, sendo repetitivo, a companhia pode exigir a cópia dos documentos e declaração do acionista que pretende utilizar. É vedado à companhia exigir qualquer outra justificativa para o pedido. Daí vamos voltar lá. No caso concreto, entendo que o representante, o reclamante, não apresentou fundamentos que justificassem. Fica difícil, né? Diante de todo exposto, entendo que não há diligências adicionais a serem realizadas por essa superintendência, pelo que sugiro a devolução do presente processo a só e para providências que julgar cabíveis. Então, não cumpriu o dever da Lei 6385 e ainda criando, inventando lei, inventando normativo, contrário ao que está escrito, né, para não ir atrás das pessoas que não cumpriram. Né? E daí foi feito o primeiro recurso para o colegiado. Né? E, na verdade, devia se chamar recurso para a área técnica, né? Porque o que você escreve nunca chega no colegiado. O parecer técnico contraria o entendimento contido no ofício circular anual 2023. A gente citou de 2023 porque é o que estava vigente no momento. A denúncia se deu pelo descumprimento do artigo 126, tendo sido apresentado todos os documentos que comprovam que não se tratava de um pedido de assentamento de livros previsto no artigo 100, não cabendo a quem quer que seja juízo de valor sobre possibilidades não delineadas pelos fatos e prova, como foi feito no parecer. Né? O parecer feito, parecer 63. E a gente ainda discutiu a iminência. Né? A área técnica fala que o fato de você pedir a convocação de uma assembleia e essa assembleia ser efetivamente convocada, isso daí não quer dizer iminência. Eu não sei o que é iminência, então. Né? Enfim. Daí fez o recurso para o colegiado, e aqui está o parecer técnico 84, que foi o documento que foi enviado para o colegiado. Então, esse parecer ele foi produzido pelo Renato Reis de Oliveira, o analista, assinado pelo Gustavo Santos Molé, o gerente, assinado pelo Fernando Soares Vieira, o superintendente, assinado pelo Alexandre, o superintendente geral, né? E daí a gente vai ver o que aconteceu. Entendeu-se assim, eu fiz uns negritos, tá? Entendeu-se assim que o mero pedido de convocação não se traduz em iminente, como tenta fazer crer o recorrente. Né? Problema de português, interpretativo. O pedido de convocação de assembleia não se traduz necessariamente em iminente convocação pelos motivos acima expostos. Acontece que a assembleia aconteceu. Né? Então, foi eminente o pedido. Em relação ao segundo pedido de listas, 12 dias, não logrou êxito, de novo, entendendo, a gente chegou e mostrou para a área técnica o erro que eles cometeram, né? Errar é humano, repetir o erro, cara, ou é burrice ou é má fé. Mas aqui ele fala que não havia justificativa para novo pedido, uma vez não logrou êxito identificar uma clara necessidade. Né? A gente pegou o parecer 63, rebateu, virou e falou assim: ó, tem a diferença do artigo 100 para o artigo 126, e daí tenta se socorrer de decisão dessa área técnica em formular, todavia não há qualquer contradição da área técnica nas conclusões alcançadas no referido caso e no caso objeto, por dois motivos. O caso citado pelo requerente trata-se de recusa da companhia em questão em pedido válido de acionista, uma vez que foi formulado entre o primeiro ou o dia útil do exercício social e a data de realização da Assembleia Ordinária, ou seja, não havia justificativa plausível para a negativa da companhia com base em suposta inadequação no momento da solicitação. A segunda vez
depois dos 12 dias, enfim. Ademais, no caso sobre análise, no presente recurso, a companhia já havia deferido o pedido de acesso à lista de acionistas e aqui recorrente que, sem motivação considerada razoável por esta área técnica, protocolou o novo pedido somente 12 dias após o primeiro pedido. Se a lei fala que nem a companhia pode recusar, por que que o analista, por que que o gerente, por que que o superintendente, por que que o superintendente geral acham que eles podem? Né? A CVM acha que ela pode determinar contra a lei. Vamos continuar. Pelo exposto acima, a decisão ora recorrida foi devidamente fundamentada e em consonância com o posicionamento prevalecente no colegiado, pelo que a área técnica entende que o presente recurso não deve ser conhecido por força do artigo 5º, do parágrafo 5º do artigo 4º da resolução CVM 4521. Então, esses 4 que assinaram mandam para o colegiado e falam assim, ó, os julgados da CVM antigos estão em consonância, então vocês nem leiam, né, nem conheçam do recurso. Né? E a decisão do colegiado qual que foi? Ademais, conforme destacado pela SE, a decisão da área técnica no presente caso seguiu o entendimento consolidado pelos julgados da CVM, no sentido de que o exercício do direito previsto no artigo 126, parágrafo 3º da LCA, deve vir acompanhado de indicação expressa do objetivo do pedido de acesso a tais informações. Pelo exposto, a CEP entendeu que a decisão foi devidamente fundamentada e está em consonância com o posicionamento prevalecente do colegiado, razão pela qual opinou pelo não conhecimento do recurso. O colegiado, por unanimidade, acompanhando a manifestação da área técnica, decidiu pelo não conhecimento do recurso. Original aprovado por João Pedro Barroso Nascimento, Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo, João Carlos de Andrade Uzê da Scioli e Marina Palma Coppola de Carvalho. Então, o analista escreveu algo que é completamente contrário à letra da lei. O gerente assinou. O superintendente assinou. O superintendente geral assinou. E daí depois quem assinou? Falando que aqui, ó, a decisão da área técnica no presente caso seguiu o entendimento consolidado pelos julgados da CVM, no sentido de que o exercício do direito previsto no artigo 126, terceiro da LSA, deve vir acompanhado de indicação expressa do objetivo do pedido de acesso a tais informações. Esses 4 assinaram, e depois mais os 5 diretores da CVM, né? 4 diretores do presidente. 9 pessoas assinaram. Né? 9 pessoas assinaram esse absurdo. Né? E daí a gente foi lá e recorreu de novo. Né? E foi olhar o processo administrativo que o analista citou, que os dois, né? O 2004-712 e o 2004-0203. E daí vem aqui, né? Em reunião realizada em 11 de fevereiro de 2004, o colegiado da CVM acolheu por unanimidade o recurso, determinando à companhia o fornecimento da lista de acionistas respectivos endereços. Olha que curioso. Né? O analista citou um precedente, o precedente diz exatamente o contrário do que o analista citou. Né? E o gerente assinou, o superintendente assinou, o superintendente geral assinou, 4 diretores e o presidente da CVM assinaram, embaixo. Tá? Diante disso, cabe relembrar que isso daqui é o voto da então diretora, Norma Jansen Parente, né? A preservação de práticas equitativas no mercado é parte essencial das atribuições da própria CVM, nos termos do artigo 4, inciso 7 da Lei 6385/76. Pô, a Norma citou exatamente a mesma lei que eu tinha citado. Né? E digo mais, ela colocou no voto dela, nesses precedentes, uma tabela explicitando a diferença entre o artigo 100 e o artigo 126.
E fica claro aqui que, ó, que a justificativa é não obrigatória, né? Sem cobrança de custo, né? Consequência da utilização indevida das informações, posterior responsabilização, né? Engraçado, tinha uma tabela, né? E daí, nesse novo recurso, foi feito um novo recurso e passou o tempo, né? Você tem uma regulamentação da CVM, e daí mandei aqui o reclamando que o prazo de análise do recurso não estava sendo cumprido, né? E daí eu mandei aqui para CEP, para auditoria interna, e daí qual que é a resposta do gerente? Né? Vamos lá, isso daqui é para analisar algo que a CVM não fez. A CVM deveria ter soltado o ofício em janeiro, isso daqui no final do ano, aqui, 29 de outubro, e daí a justificativa do gerente Gustavo de Santo Mulher, falando, tendo em vista a quantidade de demandas sobre responsabilidade, de fato, o prazo previsto para análise de recursos nem sempre vem sendo completamente atendido. Sendo importante destacar que se trata de um prazo impróprio. Né? Não precisa. Não precisa cumprir os prazos, as próprias regulamentações. Já não está cumprindo a lei, já não está cumprindo a Resolução 81, já não está cumprindo o ofício anual circular 7, já passou por analista, gerente, superintendente geral, 4 diretores e presidente. Daí você chega e fala: está todo mundo errado, eu estou certo. Ah, mas então, pô, vou passar vergonha aqui, eu não vou nem analisar. Né? E daí está aqui o parecer 118, que ainda não foi julgado, né? Vai completar um ano, vai fazer aniversário. Na verdade, isso daí caiu na mão do então diretor Daniel Maeda. Engraçado, né? Colocaram esse parecer técnico, esse recurso, foi sorteado o Daniel Maeda para relatar isso daqui, porque é um caso complexo, né? Tão complexo, se não tivesse escrito na lei. Mas o Daniel Maeda fez o último julgamento semana passada. Então, isso daqui sabe-se quando será julgado, né? Mas está aqui, ó, o parecer técnico 118. Né? Inicialmente, entende-se que o recorrente pretenda que o colegiado se manifeste sobre 3 pontos. Há ou não necessidade de fundamentação para o pedido constante do parágrafo 3º do artigo 126 da Resolução 81. Vamos voltar. Há ou não? Há ou não? Vamos abrir de novo, que fechou aqui. Vamos lá para o final. Ih, fechou de novo. Vamos abrir aqui. Vamos lá. Há ou não a necessidade de fundamentação para o pedido constante? Ó, em 2004, já fala que não era obrigatório. Né? O precedente é que não é obrigatório. Lá em cima, na resolução CVM 81, fala que é vedado. E daí a área técnica quer que o colegiado se pronuncie se há ou não a necessidade de fundamentação. Né? O que está escrito na lei, o que está nos precedentes, o que está escrito na resolução CVM 81 deve ser cumprido ou não? Né? Se o pedido feito por minoritário estaria abrangido, eu não consigo nem entender essa pergunta. Né? E, a depender da resposta, que seja aberto o processo sancionador. Daí eles vão lá e reconhecem, né? De fato, ao contrário do apontado pela CEP, não houve decisão do colegiado envolvendo aqueles 2 processos a conclusão pela necessidade de fundamentar a solicitação prevista no artigo 3º, 126. O equívoco se deu em razão daqueles processos envolverem preponderantemente o artigo 100 da mesma lei, que exige a fundamentação. Pois é, né, que nem eu tinha falado. Falei uma vez, falei 2 vezes, daí mandaram informação errada, mentiram para o colegiado acreditou na mentira, votou, não parou nem para ler. Né? Além disso,
nos termos do parágrafo 3º, consta que é vedado à companhia exigir qualquer outras justificativas para o pedido, além daquelas previstas no 2º do mesmo artigo. Pois é, né? Não obstante, então, aqui fala que a lei fala que é vedado, mas não obstante, a companhia pediu. Eu não lembro de ter visto qualquer exceção à regra na regulamentação, na lei. E daí eles insistem, né? Diante disso, ainda que o presente pedido de reconsideração seja um recurso não conhecido, né? Mas não conhecido porque o colegiado não leu. O colegiado não leu porque acreditou na mentira que a área técnica escreveu, né? Então, você tem o analista escrevendo mentira, o gerente assinando, o superintendente assinando, o superintendente geral assinando, e o colegiado não lê e vota sem ler. É por isso que a gente está na situação que está. Né? Entende? Daí eles viram e falaram assim: pô, vamos mandar para o colegiado, né? Sugerindo o seu posterior para designação, conforme, daí aqui de novo, né? Para designação de relator, designaram Daniel Maeda não está mais, então isso daí vai ficar para o próximo diretor, que a gente não sabe quem que é, quando ele for indicado, quando ele assumir. Tá? Então fica aí mais um desmando da CVM, mais um, mais uma, mais uma explicação por que a impunidade prevalece.